Shalom, shalom. Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Devocional 545. E eu estou iniciando o dia com Shalom, shalom, que significa paz perfeita. Amém? Que nesse dia nós tenhamos a perfeita paz do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus. E chegamos ao capítulo 16 de Provérbios. E tem sido uma bênção até aqui, eu tenho aprendido muito, espero que vocês também estejam aprendendo muito. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, compartilhe com quem você ama, tá bom? E já começando aqui o nosso estudo de provérbios, deixa eu só dar uma arrumadinha aqui, beleza? Iniciando aqui o nosso estudo de provérbios, na primeira parte, que vai do verso 1 ao verso 4, ele conta para nós aqui que Deus governa os planos humanos, que o Senhor possa ser Senhor dos nossos planos, amém? Os planos do Senhor são sempre melhores do que os nossos. Então, aqui no verso 1, ele diz o seguinte: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do ser humano são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confie ao Senhor as suas obras, e aos seus planos serão bem e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor fez todas as coisas com um propósito, até o ímpio para o dia do juízo. Amém? Então todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Amém? Planeje sim, mas submeta tudo ao Senhor. Entregue tudo nas mãos de Deus. Entregue para Ele o controle dos seus planos, da sua vida, dos seus sonhos, da sua casa, dos seus negócios, e serão bem-sucedidos. Em nome de Jesus. Bom, aqui na segunda parte ele vem falando aqui sobre orgulho, justiça e misericórdia. Vai do verso 5 ao 7. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que ele não ficará impune. Com misericórdia e verdade se expia a culpa. E com o temor do Senhor os homens evitam o mal. Quando os caminhos de alguém agradam ao Senhor, ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com ele. E isso é uma bênção. Que nós possamos ter esse entendimento aqui, que nós possamos acessar essa graça do Senhor aqui. Quando os caminhos de alguém agradam ao Senhor, ou seja, que os nossos caminhos sejam agradáveis aos olhos do Senhor, sejam bons caminhos. E quando isso acontece, ele faz com que até os nossos inimigos vivam em paz conosco. Olha só que pensa que bênção que é isso. Até aquelas pessoas que não gostam de você, não gostam da gente, que por algum motivo delas mesmo, entendeu? Tem alguma discordem de você ou não goste. Tem gente que é assim mesmo e pronto. Mas aqui diz que quando os nossos caminhos agradam ao Senhor, até essas pessoas que não gostam da gente, até as pessoas que se consideram nossos inimigos, eles vivem em paz conosco. Amém? Na terceira parte aqui ele fala: melhor é o justo do que o poderoso. O verso 8 e 9. Melhor é o pouco, havendo justiça. Aqui de novo ele fala isso, falou no capítulo anterior. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do ser humano planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amém? Aqui ele fala claramente que o coração do ser humano planeja o seu caminho. O ser humano está sempre fazendo planos, mas é o Senhor quem dirige esses passos. A justiça ela vale mais do que a riqueza, e é Deus quem guia os passos certos. Amém? Que nós possamos ter essa certeza, essa confiança em Deus, em cada passo que nós damos. Palavras, na quarta parte aqui, palavras e atitudes trazem vida. Vai do verso 10 ao verso 15. Nos lábios do rei deve haver justiça. No julgamento da sua boca não deve, o julgamento da sua boca não deve pecar.
Balança e balança balança e balança fiéis são do Senhor. Vou ler de novo aqui que esse balança e balança fiéis são do Senhor. Todos os pesos da bolsa são obra dele. Abominação é para os reis praticarem o mal. Porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios do justo agradam aos reis. Eles amam aquele que fala com retidão. O furor do rei é mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. No rosto alegre do rei há vida, e o seu favor é como nuvem de chuva serôdia, ou seja, uma nuvem, uma chuva tranquila, aquela chuva perene, tranquila, suave. Então aqui no resumo aqui ele fala do seguinte, que a retidão e a sabedoria diante da autoridade geram paz e proteção. Amém? Que nós possamos alcançar essa paz e essa proteção andando em retidão e sabedoria. No 5 aqui, que vai do verso 16 ao 19, fala que os caminhos que parecem bons, mas levam à morte. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. Esse verso é muito importante. Aqui no verso 16, vou repetir de novo aqui. Quanto melhor é para nós adquirir a sabedoria do que o ouro. É mais excelente, e mais excelente é adquirir o entendimento do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal. Mais uma vez ele fala, ele volta a repetir isso. Nós devemos nos desviar do mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde com os humildes do que repartir o despojo dos soberbos. Amém? Essa quinta parte aqui, ela é muito importante para nós, porque ela já começa aqui falando exatamente aqui, ó, quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente é adquirir o entendimento do que a prata. Ele já começa dessa forma aqui, e aí depois aqui no 18 ele diz que a soberba precede a ruína, ou seja, a arrogância ela precede a queda. Aliás, aqui e a altivez do espírito, que é a arrogância, ela precede a queda. Amém? Nós possamos ter esse entendimento e essa sabedoria nas nossas vidas. Prudência, palavra, na sexta parte fala de prudência, palavras agradáveis e instrução. Vai do verso 20 ao 24. Quem atenta para a palavra, quem atenta para a palavra, prospera. E feliz é aquele que confia no Senhor. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O entendimento é a fonte de vida para quem o possui, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia, ou seja, estupidez. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Ou seja, que ele diz que palavras doces e prudentes curam, ensinam e produzem vida verdadeira. Amém? Que assim seja nas nossas vidas. Bom, na parte 7 aqui, vai do verso 25 ao 27, ele diz o seguinte aqui. Ele fala dos caminhos enganosos e do destino final. Há caminho que parece certo ao ser humano, mas no final conduz à morte. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua fome porque a sua fome o estimula. O homem indigno prepara o mal, e nos seus lábios há como que fogo devorador. Misericórdia. Misericórdia, que nós possamos ter sabedoria de nos desviar desse tipo de pessoa. Amém? Na parte 8 aqui, que vai do verso 28 ao 30,
ele fala sobre o perigo da discórdia e da perversidade. Então, no 28 aqui, ele diz o seguinte: o homem perverso provoca contendas, e o difamador separa os maiores amigos. O homem violento seduz o seu companheiro e o leva por um caminho que não é bom. Quem pisca os olhos planeja o mal. Quem aperta os lábios já o executou. E aqui, no resumo, aqui, ele diz que a maldade se disfarça, mas suas intenções se revelam cedo ou tarde. E isso é realmente verdade. Na parte 9 aqui, e é a última parte, ele fala sobre velhice, paciência e domínio próprio. Vai do verso 31 ao 33. Então ele fala aqui no 31, coroa de honra são as cãs, quando se acham no caminho da justiça. Melhor é o que demora em irar-se do que o valente. E o que domina o seu espírito, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. No 33, aqui no último verso, a sorte se lança no colo, mas do Senhor procede toda decisão. Amém? Esse verso 32 aqui, ele sempre me chama muita atenção, porque ele diz que melhor é o que demora em irar-se do que o valente, ou seja, tem a sabedoria de respirar, pensar. Ele demora em irar-se. E a própria psicologia ela fala que se você respirar por 30 segundos, a sua atitude diante de qualquer situação ela vai ser diferente, ela vai ser mais sóbria. Amém? Que nós tenhamos essa sabedoria. E uma conclusão aqui do capítulo 16, diz que Deus está no controle de tudo. É como se fosse, aqui é como se fosse um resumo. Deus está no controle de tudo, até dos detalhes que parecem aleatórios. Cabe ao homem planejar com humildade, agir com prudência, falar com doçura e viver com temor. Amém? Assim, seus caminhos serão firmes e abençoados. Que assim sejam os nossos caminhos, em nome de Jesus. Amém? Bom, você que ficou aqui comigo até agora, comenta aí o que você está achando, se você tem aprendido. Para mim tem sido uma bênção, espero que tenha sido para você também. Tá? Vamos orar, feche seus olhos agora, respira bem fundo. Convida o Espírito Santo de Deus para fazer morada no seu coração nesse momento, para estar com você, para governar os seus pensamentos, para governar o seu dia, para te direcionar a cada um dos seus passos. Amém? Bendito és tu, Senhor, Rei do Universo, Criador dos céus e da terra e de tudo que há. Nós te damos graças nessa manhã porque o Senhor é bom e sempre ouve as nossas orações. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais esse dia, por mais esse presente que o Senhor separou para nós no dia de hoje. Obrigado por todas as bênçãos, obrigado por todo o aprendizado. Obrigado, Senhor, por cada passo nosso que o Senhor já planejou. Que os nossos sonhos sejam os sonhos do Senhor. Que os nossos planos sejam os planos do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que cada passo nosso sejam os passos que o Senhor já planejou para nós. Em nome de Jesus, que nós tenhamos a sabedoria. Meu Deus, em nome de Jesus, em cada momento, assim como foi dito aqui durante todo esse capítulo, que nós possamos nos desviar do mal, que nós possamos ter a sabedoria, Pai, em nossos pensamentos, em nossas palavras e em nossas atitudes. Em nome de Jesus. Pai, esteja agora com cada um, meu Deus, que está a caminho do trabalho, da escola, suas atividades. Senhor, em nome de Jesus, cada pessoa que está agora nos hospitais precisando da cura, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja com cada uma delas. Que a mão de poder do Senhor esteja sobre elas nessa manhã, Senhor. É o que eu clamo ao Senhor. E já te agradeço, Pai, porque sei que o Senhor é bom o tempo todo. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Fique com Deus. Deus abençoe o seu dia. Que seja um dia cheio de vitória, próspero e abençoado.
e eu te vejo aqui amanhã às 5h45 da manhã. Amém? Fique com Deus.